Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui para o canal. E neste vídeo trataremos aí da resolução de uma questão que caiu para a prova de técnico de estabilidade júnior, prova realizada lá em 2011, de mecânica dos fluidos, beleza? Lembrando, tá, que esta questão e outras milhares de questões, realmente milhares de questões, distribuída aí pelas mais diversas disciplinas, como a propriamente mecânica dos fluidos, máquinas de fluxos, resistência dos materiais, elementos de máquinas, desenho técnico, materiais de construção, processos de fabricação, processos de soldagem e muitas outras disciplinas estão no modo turbo mecânica, tá? Então essa questão está lá no modo turbo mecânica, primeiro link aqui da descrição, ok? Onde nós resolvemos questões detalhadamente e aproveitamos ali para reforçarmos os conceitos que são superficialmente vistos lá no curso técnico e também na faculdade, né? Daí vem a dificuldade dos alunos conseguirem resolver as provas, as questões, né, que caem nas provas. Então essa questão está lá dentro, beleza? Mas desde o início já gostaria de pedir que você deixasse o seu like, é muito importante para que você sinalize para o YouTube que você gosta do tipo de conteúdo que nós oferecemos aqui e também que você se inscreva para que assim que nós postarmos novos vídeos você fique informado, beleza? Então vamos lá para a questão aí de número 51, aonde é dito o seguinte no enunciado: um tubo disposto horizontalmente tem um diâmetro D1 igual a 2 cm e se estreita para D2 igual a raiz de 2 cm, como ilustrado na figura acima. A água flui através do tubo, passando por D1 e sendo liberada para a atmosfera em D2. Se a pressão na região larga do tubo D1 excede a pressão atmosférica em 1,5 vezes 10 ao cubo pascal, né, ou seja, 1,5 vezes 1000 pascal, com que velocidade em metros por segundo a água sai por D2, dado que a densidade da água é igual a 1 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Temos as alternativas aí, né? Então nós precisamos determinar a velocidade do escoamento lá na seção 2, beleza? Bem, aqui a primeira coisa que nós temos que fazer, nós sempre orientamos aos alunos que façam isso, porque estamos falando de prova de concurso ou questões que caíram para concurso, e lembrando que o examinador ele vai tentar te induzir ao erro, tá? Bem, nessa questão aqui, então vamos separar os dados, e a primeira coisa que nós temos que observar é o seguinte: se nós formos considerar um ponto infinitesimal, então você vai verificar que o escoamento, né, a gente não tem diferença ali nas cotas do deslocamento do fluido. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós iremos utilizar a equação de Bernoulli para resolver essa questão. Então, separando aqui as informações, e é pertinente que nós já façamos as conversões, né? Por exemplo, os diâmetros, né, das seções foram nos dados em centímetros. Vamos já converter para metro. Então, centímetro para metro basta você multiplicar por 10 a menos 2. Por isso que D1 vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 2 metros e D2 será igual a raiz de 2 vezes 10 a menos 2 metros também, beleza? Rho, que é a massa específica ou a densidade, é igual a 1000 kg por metro cúbico. P1, ou seja, a pressão no ponto 1, na seção 1, ele falou que excede em 1,5 vezes 10 ao cubo pascal a pressão atmosférica. Ou seja, a pressão no ponto 1 é a pressão atmosférica mais 1,5 vezes 10 ao cubo pascal. E desejamos determinar a velocidade V2. Bem, a equação de Bernoulli vai nos dizer o seguinte, que a pressão no ponto 1 sobre o peso específico do fluido mais V1 ao quadrado sobre 2 vezes G, né, que é a parcela da energia cinética, mais
Z1, né, que está relacionado à energia potencial, né, é igual a P2 sobre o peso específico do fluido, mais V2 ao quadrado sobre 2 vezes G, mais Z2, ok? Esse aqui é um arranjo, uma das possibilidades do arranjo da equação de Bernoulli, quando a gente coloca ali em função do peso específico. Então a gente também pode colocar em função da massa específica, mas aqui isso nos atende. Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, podemos eliminar alguns termos desta equação. Lembra que anteriormente eu mostrei para vocês que se a gente considerar um ponto infinitesimal ali do escoamento, a gente não tem alteração nas cotas, então a gente pode eliminar, né, a parcela da energia potencial da equação de Bernoulli. Ou seja, podemos cortar Z1 e Z2. Rearranjando esta equação, nós teremos o seguinte, que P1 menos P2 sobre o peso específico do fluido é igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2 vezes G. G é a aceleração da gravidade. Bem, vamos rearranjar novamente essa equação. Teremos então que V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado é igual a P1 menos P2 sobre o peso específico do fluido vezes 2 vezes G, né? Então, a gente consegue determinar quem é P1, P2, o peso específico do fluido também e 2 vezes a aceleração da gravidade. Assim, nós teremos ali a diferença do quadrado das velocidades, ok? Bem, prosseguindo, lembrando que a aceleração da gravidade, quando o enunciado não cita, a gente pode considerar como 10 metros por segundo ao quadrado, e o peso específico é o produto entre a massa específica ou densidade e a aceleração da gravidade. E o peso específico, nesse caso aqui, vai ser de 10 a quarta, ou seja, 10.000 newtons por metro cúbico. Bem, sabendo, né, que P1 é igual à pressão atmosférica mais 1,5 vezes 10 ao cubo pascal, teremos o seguinte, lembrando que a pressão atmosférica é aproximadamente 100.000 pascal, ou seja, P1 será igual a 101.500 pascal, ok? Bem, prosseguindo, substituindo agora na nossa equação, teremos então que 101.500 menos 100.000 dividido por 10.000 vezes 2 vezes 10 é igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Logo, nós teremos que 0,15 vezes 20 é igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Ou seja, a diferença do quadrado das velocidades será igual a 3 metros quadrados por segundo ao quadrado, ok? Bem, nós precisamos determinar quem é V2, mas nós não sabemos quem é V1, né? Se soubermos quem é V1 ou a relação de V1 com V2, nós poderemos voltar a esta equação e determinaremos então quem é a velocidade 2. Veja, bem, para determinarmos as velocidades, utilizaremos a equação da continuidade. Lembra da equação da continuidade? Que diz que a vazão na entrada é igual à vazão na saída, ou seja, a vazão no ponto 1 é igual à vazão no ponto 2. E a vazão é dada pelo produto entre a área e a velocidade, ou seja, a área 1 vezes a velocidade 1 é igual à área 2 vezes a velocidade 2. Logo, a velocidade 1 é igual à área 2 vezes a velocidade 2 sobre a área 1. E por que nós deixamos assim? Porque nós conhecemos os diâmetros da área 1 ou da seção 1 e o diâmetro da seção 2. Então nós conseguiremos estabelecer uma relação de V1 para V2. Veja, lembrando que para uma seção circular, a área é dada como π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Ou seja, a área 1 será igual a π vezes 2 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado sobre 4. Logo, a área 1 é igual a π vezes 4 vezes 10 a menos 4 sobre 4. Podemos simplificar, né? 4 no numerador, corta com 4 no denominador. Teremos que a área 1 será igual a 10 elevado a menos 4 vezes π metro quadrado. Iremos determinar agora a área 2. A área 2 será igual a π vezes
raiz de 2 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado sobre 4. Ou seja, a área 2 é igual a π vezes 2 vezes 10 a menos 4 sobre 4. Quando dividimos 2 por 4, encontramos meio, ou seja, 0,5. Assim, a área 2 é igual a 0,5 vezes 10 a menos 4 vezes π metro quadrado. Bem, agora poderemos então estabelecer aquela relação que eu citei anteriormente, né, de V1 para V2. Logo, V1 é igual a 0,5 vezes 10 a menos 4 vezes π metro quadrado vezes V2 sobre 10 a menos 4 vezes π metro quadrado. Então, podemos aqui simplificar esta equação, né? A gente pode cortar o 10 a menos 4 com 10 a menos 4, pois aparece tanto no numerador quanto no denominador, assim como π e o metro quadrado também. Veja que teremos então que V1 é igual a meio V2, ou seja, 0,5 V2. Essa é a relação de V1 para V2. Logo, teremos o seguinte, substituindo na equação, né? Bem, V2 ao quadrado menos 0,5 V2 ao quadrado é igual a 3 metros quadrados por segundo ao quadrado. Logo, teremos o seguinte, que V2 ao quadrado menos 0,25 vezes V2 ao quadrado é igual a 3 metros quadrados por segundo ao quadrado. Bem, temos 1 e iremos subtrair 0,25 deste. Teremos então o seguinte, que 0,75 vezes V2 ao quadrado é igual a 3 metros quadrados por segundo ao quadrado. Ou seja, V2 ao quadrado é igual a 3 metros quadrados por segundo ao quadrado dividido por 0,75. E quando pegamos 3 e dividimos por 0,75, encontramos 4. Ou seja, para nós determinarmos agora quem é a velocidade 2, basta tirarmos a raiz quadrada de 4 metros quadrados por segundo ao quadrado. Logo, teremos o seguinte, que V2 é igual a raiz quadrada de 4 metros quadrados por segundo ao quadrado. Ou seja, V2 é igual a 2 metros por segundo, fazendo com que assim seja correta a alternativa D de dado, ok? Lembrando que esta questão, milhares de outras questões, estão lá no modo turbo. Primeiro link da descrição, caso você queira adquirir, tá bom? Ou alguma dúvida, pode nos chamar no nosso WhatsApp, tá bom? Então é isso aí, galera. Espero ter contribuído com os seus estudos e mais para frente postaremos mais vídeos aí para ajudar vocês a estarem se preparando aí para os próximos concursos, beleza? Forte abraço e até a próxima.